Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 45, versículo 15. Engraçado, rapaz, que minutos antes de começar o devocional aqui tive uma crise de espirro. Espero que não ataque durante o devocional, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isaías, capítulo 45, versículo 15. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre um termo que é, no mínimo, um termo curioso. E esse versículo aqui, Isaías 45, 15, ele é tão rico, ao meu ver, que daria para a gente fazer uma série aqui no Devocional. Então eu vou tentar ser o mais sintético possível. Eu vou só na parte rasa para Deus ministrar o seu coração, mas eu quero te motivar a em casa você estudar esse texto, estudar o termo que nós vamos falar aqui. E eu tenho convicção que Deus vai soprar coisas preciosas no seu coração. Olha só, Deus vai falar na sua história de vida, através da meditação desse texto. Todas as vezes que a gente começa o devocional, sempre tem uma quantidade menor de pessoas, então o pessoal vai chegando aos poucos, super natural isso. Mas você que já chegou aqui, coloca nos comentários ou no chat para o pessoal voltar do início, para eles pegarem esse trecho que eu acabei de comunicar para vocês, para meditar em Isaías 45:15 em casa, e Deus vai falar na sua história com isso, tá bom? Vamos lá? Agora, antes de ler Isaías 45:15, eu quero fazer aqui um agradecimento, dar um salve especial para todos os meus irmãos da cidade de Remanso, Bahia. Remanso é uma cidade que fica no norte da Bahia, e alguns dias atrás eu tive a alegria de retornar a essa cidade, já fui ministrar lá algumas vezes e alguns dias atrás tive a oportunidade de retornar lá para poder ministrar na conferência Fome e Sede. Pude rever grandes amigos, como eu citei, já tinha ido lá várias vezes em Remanso, mas desde a pandemia eu ainda não tinha retornado. Então depois de alguns anos pude retornar e foi uma alegria muito grande estar celebrando, cultuando, adorando a Deus com os meus irmãos. Quero deixar um abraço especial para todos vocês de Remanso. Não vou me arvorar a falar o nome de cada um, porque eu tô com temor de cometer a injustiça de esquecer o nome de alguém. E eu não quero fazer isso. Mas todos vocês que ali estiveram comigo nessa conferência, também depois da conferência, né, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês e que o Senhor abençoe muito a terra de Remanso e o povo que ali habita, em nome de Jesus. Vamos lá, Isaías 45, versículo 15, gente, diz assim, ó: verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Rapaz, que versículo é esse, gente? Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Olha só, esse capítulo 45 de Isaías é um capítulo que fala sobre alguém que é importantíssimo na história do povo de Israel. Alguém que é um grande libertador do povo de Israel. Mas é interessante que esse personagem, cujo Isaías 45 centraliza, não é um judeu, não é um hebreu, não é alguém que faz parte, entre aspas, do povo de Deus. Quando eu digo entre aspas, porque eu estou falando aqui da etnia judaica, tá? A gente sabe que Deus, ele alcança em todos os povos. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, que era uma cidade, capital da Síria, fora de Israel. Ele alcançou gentios desde o Antigo Testamento. Mas nesta literatura aqui, esse herói não é um herói que vem nem da descendência de Davi, nem na descendência de Abraão, não nasceu em território de Jerusalém, Belém, Nazaré, Galileia, nada disso. Ele é de fora, ele é pagão, ele é estrangeiro, mas o nascimento dele já havia sido profetizado na Bíblia muitos anos antes dele nascer. Olha que interessante. Esse personagem é Ciro. Então, Isaías 45 é uma profecia sobre esse Ciro. E é interessante, gente, que no versículo 15, Isaías ele celebra a Deus, dizendo: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Tiago, como que isso pode ser uma celebração? É porque quando se fala assim, poxa, tu és um Deus que se esconde, parece que é algo como Deus me esqueceu, Deus não está vendo minha dor, Deus não está vendo meu problema. Mas na verdade, você vai perceber comigo aqui como este é um elogio a Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde.
E realmente esse versículo, gente, é muito, muito, muito rico. Mas eu fiz algumas anotações rápidas, e eu fiz questão de nem estruturar. Eu falei, se eu for estruturar, isso aqui vai virar uma série e eu tenho que ministrar essa palavra hoje. Então eu fiz algumas anotações aqui sobre o que é que nós percebemos com essa constatação de que Deus é um Deus que se esconde. Primeira coisa, ninguém consegue escapar de Deus. Ninguém consegue escapar de Deus. Se você tem um chamado de Deus, por exemplo, olha que forte que eu vou falar aqui agora. Você pode estar aqui me assistindo e estar afastado dos caminhos do Senhor. Diz assim, Tiago, estou aqui assistindo esse devocional, até gosto de assistir o seu devocional, mas eu não estou indo em nenhuma igreja, eu estou ferido, eu estou distante do Senhor, mas eu estou aqui. Se você estiver nesse momento, nessa situação distante do Senhor, você sabe exatamente o que eu estou te falando. Que ninguém consegue escapar das mãos de Deus. Quando eu falo ninguém consegue escapar das mãos de Deus, eu estou falando de punição, não, gente. Estou falando do amor de Deus. Sabe por quê? Deus, ele sabe nos achar como ninguém sabe. Deus, ele sabe nos achar como ninguém sabe. Deus, ele sabe falar conosco de uma forma, da melhor forma com que nós entendemos. E cada pessoa tem uma preferência, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, eu como sou uma pessoa mais privativa, por assim dizer, Deus, na grande maioria das vezes, não é sempre também, porque Deus não fica refém de nada, mas na grande maioria das vezes, Deus fala comigo de um modo que ninguém percebe. Para mim tá nítido. Deus está praticamente como se Deus descesse ali, né? E se materializasse e falasse comigo. Ninguém percebe. Porque como eu tenho essa preferência de ser um pouco mais discreto, mais privativo, é algo que acaba trazendo ali uma clareza de comunicação entre mim e Deus. Tiago, então ninguém nunca levantou a mão profetizar publicamente sobre a sua vida? Várias vezes, eu agradeço a Deus por isso, louvo ao Senhor por isso. Mas tem alguns detalhes com que Deus fala comigo que é até difícil de explicar para vocês, é uma coisa muito minha, entre mim e Deus. E não é porque eu sou especial, não. Todo mundo tem isso. Todos vocês, você que está me assistindo agora, você sabe que existem coisas que você percebe, que você sente, e existem formas de você aprender que outras pessoas não vão entender, é algo seu. Entende? Eu estava até conversando com um amigo querido, né, que está aqui sempre no GC, já até citei ele dias atrás, né, Lucas, esposo de Raíssa, pai da Maju, essa família abençoada que tanto amo. E eu estava falando com o Lucas, a gente estava falando sobre algumas tecnologias e tal, e eu falando, olha, eu tenho dificuldade de criar um esboço para outra pessoa ler, porque o meu esboço é super bagunçado. Agora é uma bagunça que eu entendo. No meu esboço, eu coloco uma palavra, que às vezes quem for ler não vai fazer sentido nenhum, mas eu vejo aquela palavra, já vem tudo o que eu preciso falar. Já trouxe a memória do ensinamento completa no meu coração. Agora, como eu tenho essa bagunça, né, que aos meus olhos está organizada, se alguém for ler, se alguém for pegar um caderninho de anotações minha, não vai conseguir entender nada. Não é que eu estou fazendo para esconder de ninguém. É porque é o meu jeito de entender as coisas, né? É como uma pessoa que tem o quarto, digamos, bagunçado, ou o armário bagunçado, e quem olha assim fala, nossa, tá tudo fora do lugar. Mas se você arrumar o quarto da pessoa, a pessoa, meu Deus, agora eu não consigo achar nada. Porque aquilo que era bagunça para os outros está organizado para ela. Todo mundo tem isso, gente. Todo mundo tem isso. Em alguma medida. Claro que aqui eu não estou fazendo nenhuma celebração da desorganização. Eu só estou te dando um exemplo de como nós temos a nossa particularidade. E Deus sabe nos encontrar. É por isso que não adianta nós tentarmos fugir de Deus e fugir do nosso chamado, porque é como se Deus estivesse sempre diante de nós o tempo todo. O próprio salmista Davi, ele vai dizer, né? Para onde me irei do teu espírito? Se eu fizer a minha cama no mais alto céu, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali também estás. Você não vai para a igreja para encontrar Deus, por exemplo. Você não liga esse devocional para encontrar Deus. Deus pode te encontrar em qualquer lugar. Em casa, na rua, na igreja, em lugares até que você não deveria estar. Deus, ele pode te encontrar ali e muitas vezes Deus nos encontra em lugares que nós não esperamos. Então Deus,
ele sabe se esconder. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, no sentido de que, por mais que a gente tente criar uma estratégia para escapar de Deus, Deus sabe nos encontrar. Você dá voltas, você caminha, você tenta fugir, você tenta espernear e Deus sempre sabe te encontrar. Essa, inclusive, é uma das coisas nas quais eu descanso o meu coração quando eu falo de Jesus para alguém, seja evangelizando, seja discipulando alguém. Eu descanso no fato de que Deus ama aquela pessoa mais do que eu. Por que eu digo isso? Porque é muito comum quando alguém começa a pregar a palavra, você vai pregar a palavra para muitas pessoas, vai ter gente que vai abraçar a palavra que você prega, vai ter gente que vai rejeitar. Isso é normal, tá, gente? O próprio Jesus passou por isso. Jesus, filho de Deus, aquele que manifestou todo o poder de Deus na face da terra, ele teve rejeição. Jesus teve perseguição, mataram Jesus. Então, isso é uma coisa esperada na vida de qualquer pessoa que comunica o amor, que comunica a paz. Você vai ser perseguido, você vai ser rejeitado. E às vezes, quando uma pessoa começa a pregar, e quando eu falo pregar, não é pregar com microfone para a multidão, é falar de Jesus mesmo. Compartilhar de Jesus, fazer uma oração, compartilhar uma palavra com alguém. Quando você começa a fazer isso, a pessoa é tocada por Deus na sua frente, você fica feliz, né? E quando a pessoa rejeita aquela mensagem, muitos erroneamente começam a se culpar. Pensa assim, poxa, será que o erro foi meu, eu não fui tão bem? Será que é a minha performance? Não, não se trata de você. Deus sabe encontrar todo mundo. Às vezes a palavra que você deu naquele dia, a pessoa disse que não recebeu, mas ficou no coração dela. Anos depois, vai frutificar. Já contei aqui o exemplo, né? De um rapaz que aconteceu exatamente isso. Um culto de adolescentes no interior da Bahia, cidade onde eu morava, cidade onde eu cresci, Conceição de Jacuípe. E eu lembro até hoje da palavra que eu dei, porque ele me lembrou, né? Um rapaz, ele tinha assistido um culto lá de adolescentes e na época ele não tinha sequer se convertido, não tinha feito aliança com Jesus nem nada. Ele se mudou de cidade e muitos anos depois ele me mandou um versículo do próprio profeta Isaías que fala assim: ainda que suas vestes estejam sujas como escarlate, o Senhor Deus vai torná-las brancas, vai purificar. Ele mandou aquele versículo e aí mandou a mensagem na época ainda do SMS. Eita Jesus, hein? Quem lembra? E no SMS ele falava assim: você se lembra desse versículo? Você lembra dessa palavra? Eu falei: não, quem é? Eu falei, não, aqui é fulano de tal. Você me deu essa palavra num culto lá no interior, há X anos atrás, e hoje eu me converti, hoje eu estou evangelizando, eu sou um pregador da palavra de Deus. Rapaz, eu celebrei tanto aquilo, tanto, tanto, tanto. E olha que eu nem lembrava do versículo, nem lembrava da pregação. Era uma pessoa que foi naquele dia ali no culto, não se converteu, não chorou, não foi na frente, não fez nada. Assistiu o culto, saiu, continuou a vida normalmente, se mudou de cidade. Anos depois, aquela palavra que ficou no coração dele frutificou. Entende? Então, Deus sempre sabe nos encontrar. Terceira coisa, eu falei primeiro aqui, ninguém consegue escapar de Deus. Segunda coisa, Deus sabe nos encontrar. Terceira coisa, nada foge do controle de Deus, nem dos seus planos. Nada foge do controle de Deus, nem dos seus planos. Sempre que eu falo sobre escatologia, o estudo das coisas do fim dos tempos, as pessoas ficam bem curiosas, né? Tiago, quem é o anticristo? Quando Jesus voltará? O que é que vai acontecer no mundo? E, infelizmente, muitos cristãos, eles não entendem que Apocalipse é um livro profético. A profecia da Bíblia, gente, ela vai acontecer. E alguns cristãos parecem que trabalham para evitar o Apocalipse. Não, nós temos que trabalhar aqui porque o anticristo vai se levantar. Irmão, está na Bíblia, vai acontecer. Por um espaço de tempo, Deus vai permitir que o diabo, o anticristo, o falso profeta, que eles prosperem. Mas no final ele vencerá todas as coisas. Nada escapa do controle de Deus. Então, o resultado de uma eleição não muda os planos de Deus. O resultado de uma guerra não muda os planos de Deus. Uma derrota particular que você vive não muda os planos de Deus. Entende? Eu digo isso porque muitos de nós, muitos mesmo, isso é um alerta para a igreja brasileira, muitos de nós temos depositado a nossa expectativa em coisas erradas. Na economia, na política, em revoluções humanas. E, na verdade, quando você lê a Bíblia, você vai percebendo que a coisa ficará tão complicada a ponto de apenas Deus resolver. Então, a própria Bíblia, ela já nos dá um spoiler, nos preparando. Olha, vai acontecer isso. Quando Jesus fala, por exemplo, do princípio das dores, lá em Mateus 24,
né? Os discípulos perguntam, Senhor, quando acontecerá essas coisas? Aí Jesus começa a falar, nação se levantará contra a nação, filho contra pai, terremotos, guerras, doenças, tudo lá em Mateus 24. E ele fala assim, olha, quando acontecer essas coisas, vocês não têm que estar assustados, vocês não têm que estar alvoroçados. Porque é a mesma coisa do fruto. Quando vai chegando a primavera ali, você vai vendo os sinais ali, você já sabe que vai ter fruto. Então, tô te falando para você não se assustar e se preparar. Nada foge do controle de Deus. E eu falo de modo amplo, como o Apocalipse, como o final do mundo, mas eu falo também de modo particular. Talvez você esteja enfrentando uma doença terminal. Talvez você esteja enfrentando o final de uma relação muito dolorosa. Ou quem sabe também está passando por uma relação extremamente abusiva e as emoções estão completamente descontroladas, transtorno de ansiedade, loucuras mil na cabeça. Tiago, pensamentos de morte passaram por mim exatamente ontem ou exatamente hoje, quando eu estou te ouvindo. Parece até que você sabia o que estava no meu coração. Eu não sei de nada. Eu não conheço nada. Eu nem sei quem está me assistindo do outro lado. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele te trouxe aqui para dizer que nada foge do controle dele. Quando você vai para a história de Jonas, já falei de Jonas 2 vezes hoje, né? Amanhã eu vou fazer devocional em Jonas, repare. Quando você vai para a história de Jonas, você vê que Deus chama Jonas para pregar em Nínive, né? E ele pega o barco, ele compra a passagem para ir para outra cidade, para outro lugar. Jonas, ele se programa para ir para outro lugar, compra a passagem para ir para outro lugar. Ele pega o barco e vai para outro lugar. Gente, qual a probabilidade desse cara ser lançado ao mar depois de uma grande tempestade, um grande peixe engolir ele? E o peixe, na verdade, as pessoas às vezes acham que o peixe foi uma punição para Jonas, né? Olha, Tiago, Jonas foi punido. Ele foi devorado por um grande peixe para ficar com medo e se arrepender. Não, o peixe foi o navio de Jonas. O peixe foi o navio de Jonas. A Bíblia fala que aquele peixe vomita Jonas, digamos assim, na praia, né? Por assim, vamos colocar assim, né? Vomita Jonas na praia. Ele meio que conduz Jonas para onde ele deveria ter ido, entende? Então, as circunstâncias da vida, elas não alteram os planos de Deus. E elas não são maiores que os planos de Deus. Às vezes a gente mede a nossa história pelo capítulo mais recente. A gente pega o capítulo mais recente da nossa história e acha que aquilo é o final. Então, se você vem de uma vitória, opa, estou feliz com Deus. Mas se você vem de uma derrota, você fica triste com Deus, fica desanimado, desfalece. Não podemos ser assim. A nossa fé, a nossa confiança, gente, ela não está nas circunstâncias, ela está na palavra de Deus. E sabe o que significa verdadeiramente Deus é um Deus que se esconde? Eu quero fechar com isso aqui, que Deus usa coisas improváveis. Como eu citei, Isaías 45, aliás, você que não pegou do início esse devocional, volta para o início, pelo amor de Deus, porque você tem que absorver tudo que Deus está te ministrando aqui. Isaías 45 é um capítulo onde a profecia é sobre Ciro, um homem que não é hebreu, não é judeu, não faz parte do povo de Deus, nem sequer tinha existido, na verdade, né? Não tinha nascido ainda quando esse texto é escrito. E Ciro é um rei pagão. Ele nasce, se torna um rei pagão. É alguém que, entre aspas, não é do povo de Deus, mas ele é um grande libertador do povo de Deus. Quem imaginaria? Quem imaginaria? Israel com tantos heróis, Israel de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel das 12 tribos, Israel de Moisés, Israel de Elias, Israel de Davi, de Sansão, de Samuel, de tantos e tantos homens e mulheres de Deus, de Débora, de Ruth, de Noemi, de Israel de Raabe, que não era de Israel, mas é resgatada e tem sua fé levada em conta porque ajudou o povo de Israel. Israel, que tinha tantas pessoas no seu rol de heróis, é salvo por um estrangeiro, né? Isso é uma coisa completamente fora do roteiro de qualquer israelita daquela época. Se você perguntasse para qualquer criança israelita daquela época e perguntasse assim, olha, quem é que Deus vai levantar para libertar o seu povo? Certamente eles falariam de alguns heróis de Israel. Deus levanta Ciro, um improvável. Sabe por quê? Porque Deus ama usar pessoas improváveis. Quando Deus usa pessoas improváveis, as digitais dele ficam mais nítidas, ficam mais claras. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Às vezes, gente, o escape de Deus, ele vem de um lugar que você nunca espera.
O escape de Deus, ele vem de uma situação que você jamais imaginava. Você deposita a sua esperança em X pessoas, né? Você fala, não, fulano vai me ajudar. Ciclano vai me ajudar. Olha, se eu precisar, eu posso contar com fulano, com ciclano. Aí na hora que você precisa, a pessoa... E às vezes não é por mal, não. A pessoa nem consegue, nem pode te ajudar. E aquelas pessoas em que você depositava esperança, olha, elas não são suficientes. Aí você pensa, Deus me abandonou. De repente Deus levanta alguém que você nem imaginava. Ah, eu tenho tantos testemunhos assim. Testemunhos completamente bizarros aos olhos do homem. Mas que você vai lendo a palavra de Deus e vai percebendo que Deus estava por trás de cada detalhe. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Isso não é algo a se lamentar. Isso é algo a celebrar. Você pode ter o inferno inteiro arquitetando contra a sua vida. Deus sabe passar por todo esse labirinto e te encontrar. Você pode ter o máximo de número de trabalhos de feitiçaria. Meu irmão, pode colocar as maiores feitiçarias na porta da tua casa. Pode colocar teu nome na boca do bicho tal, do bicho A, bicho C, bicho D, sabe? Podem fazer o que quiserem contra você no mundo espiritual. Deus é um Deus que se esconde. E eu quero nessa manhã te convidar a estar escondido no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O nosso Deus, ele sabe nos encontrar. O nosso Deus, ele não deixa que nada escape dos seus planos, que nada escape do seu controle. E o nosso Deus, ele é especialista em usar situações improváveis para fazer a sua vontade prevalecer. Eu creio que você não está aqui em vão. Não é um acaso, não é uma coincidência você ouvir essa mensagem. Deus está falando claramente com você. E hoje, em especial, eu quero pedir para você continuar meditando nesse versículo durante todo o dia. Durante o dia, fala com Deus onde você estiver. Fala com Deus assim, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo com essa palavra? Eu sei que Ele já está falando muito contigo aqui, mas Ele vai falar mais ainda. Aos que têm fome, Deus dará pão. Aos que têm sede, Deus dará vinho, Deus dará água, Deus dará de beber. Se você tiver sede e fome de Deus, para poder perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor tem para ministrar para a minha vida? Ele vai falar contigo tão profundo que o devocional, que já foi uma bênção, vai ficar no chinelo do tanto que Deus vai soprar no teu coração durante esse dia. Vamos orar, gente? Eu quero orar com você, mas antes de fazermos a oração para fecharmos o devocional, quero convidar primeiro você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, não perde essa chance. Vem com a gente, deixa um like nesse vídeo, nunca mais pedir like, né? Deixa um like nesse vídeo, seu like é importante demais para esse devocional chegar para mais pessoas. Eu vou pedir uma coisa que eu não costumo pedir, mas que ajuda muito o algoritmo a espalhar essa mensagem, que é compartilhar esse devocional. Lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem? Pega esse link e manda para essa pessoa, que vai ser uma bênção para a vida dela, para a vida dele também, e certamente vai ajudar ao devocional chegar para mais pessoas. E claro, antes de sair daqui, deixa um comentário aqui no devocional sobre qual foi a parte que Deus mais falou contigo. Eu preciso saber qual foi a parte desse devocional que Deus mais falou contigo. No comentário fixado, nós vamos orar ainda, não sai da transmissão. No comentário fixado, nós temos dois links. O primeiro link é o link do grupo de devocionais, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. Vem com a gente, é um grupo fechado, sem conversas paralelas. É só para você receber na palma da mão o link dos devocionais todos os dias. E o segundo link é o link da nossa comunidade do discipulado bíblico, onde nós estudamos a espiritualidade, a fé, à luz da palavra de Deus, com mais tempo, mais profundidade, numa plataforma exclusiva. Vem também. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, porque Tu és um Deus que se esconde. Nós celebramos porque nada escapa do Teu controle. Nós celebramos porque o Senhor sabe nos encontrar. Nós celebramos porque nada pode impedir o Teu agir. E celebramos, Pai, porque tantas vezes o Senhor usa as coisas improváveis. O Senhor ama nos surpreender. A gente acha que o escape e o livramento vem de um lado e de repente ele vem de outro. O Senhor já tinha tudo preparado, já tinha tudo organizado, tudo esquematizado. Ó Deus, eu te sou grato pelo seu grande amor por nós. Eu te faço um pedido especial, Deus.
Que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um dos que assistiram esse devocional durante o dia. Fala mais do que o que foi falado nesse devocional. O Senhor fala com eles, Deus. Sopra, ministra o coração de cada um deles. Eu te faço esse pedido especial, em nome de Jesus. Amém. Gente, te falei antes, reitero, antes de sair daqui, deixa um comentário de qual foi o devocional, qual foi a parte desse devocional que mais falou ao seu coração. E olha só, aquilo que Deus falar com você durante o dia, volta aqui amanhã nesse mesmo link. E claro, se você quiser e puder, comenta aqui como Deus falou ao seu coração. Ou se você não quiser entrar em detalhes, volta aqui amanhã ou durante o dia para dizer, olha, Deus falou comigo conforme a oração que fizemos no final do devocional. E vai ser um testemunho vivo para todos os que estão aqui diariamente, tá bom, gente? Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.